Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui. Eu sou o Igor Arruda e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que é o que é o Propanolol. Você já fez uso desse medicamento? Sabe como é que ele funciona? Sabe como tem que tomar? Para que ele serve? Então, fica comigo aqui que eu vou te ensinar para que serve esse medicamento e você vai sair desse vídeo aqui entendendo como esse medicamento funciona. Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, qualquer dúvida, se você tiver sugestão, vamos lá pro vídeo após a vinheta. O Propanolol ele é um medicamento utilizado para tratar vários tipos de doenças. E entre elas, nós temos o controle da hipertensão, o controle da angina pectoris, controle de arritmias cardíacas, prevenção da enxaqueca. Esse medicamento também ele é utilizado não só para pessoas que estão passando por problemas de hipertensão, mas também para a prevenção da enxaqueca, que é uma doença muito comum, né? Muitas pessoas elas têm essa problemática, né, de sentido questões de enxaqueca. Então esse medicamento ele vai ajudar ao combate. Também o Propanolol ele é muito utilizado para o combate da ansiedade e da taquicardia. Ele é uma excelente forma que auxilia ao combate da ansiedade e da taquicardia, são sintomas muito comuns e presentes em quem está passando por ansiedade. Então ele é um medicamento bem diversificado que pode ser usado para vários fins, mas tudo isso depende das características que você está passando por aquele momento. Então tenha muito cuidado, não faça uso do medicamento sem a orientação de um médico. Como o Propanolol ele funciona no seu corpo, você sabe como é que ele funciona? O Propanolol ele é conhecido como um beta-bloqueador, ou seja, esse medicamento ele vai estimular fatores que estão presentes nos vasos sanguíneos e no coração, que são conhecidos como beta-bloqueadores. A finalidade dele é essa, ele vai bloquear lá um receptor do coração e vai fazer com que o coração ele consiga controlar a pressão através desses receptores. Ele vai basicamente, o medicamento vai se ligar a esses receptores e assim ele vai causar o efeito que de diminuir, né, o batimento do coração, dilatar as veias para que ocorra uma diminuição da pressão, a questão da ansiedade para quem está tendo taquicardia, né, que é um fenômeno causado pelo quê? Pela presença da adrenalina, que é um dos sintomas bem clássicos quem está com ansiedade, é que a adrenalina começa ali a afetar e uma forma de se relaxar isso. Então, um dos princípios desse medicamento, ele é um beta-bloqueador que vai bloquear a ação da adrenalina no seu corpo para assim haver o melhor controle, né, da pressão arterial, questão de ansiedade, ataque cardíaca e entre demais funções que esse medicamento ele pode ser utilizado. Uma pergunta bem interessante agora no nosso próximo ponto é: quem não deve fazer uso desse medicamento? Uma coisa que eu venho citando aqui bastante no canal é: você tem alguma alergia a algum componente da forma do medicamento? Então tenha cuidado. Antes de fazer uso do medicamento, veja lá a bula e veja a descrição dos componentes que tem. Existem muitas pessoas que têm alergia a quê? A lactose. Provavelmente, se você faz uso desse medicamento, você precisa tomar um outro medicamento que ajude a diminuir a questão da lactose. Por exemplo, tomar uma lactase para reduzir esse efeito que vai causar em você essa má digestão, ou possivelmente também diarreia, entre demais efeitos adversos que vão ser ocasionados em decorrência do uso desse medicamento. Então, sempre fica aquele alerta: quem não deve usar esse medicamento, olha lá, vai lá na bula e dá uma olhada nos componentes presentes da construção daquele medicamento, para você ver se você não tem nenhuma alergia a um dos constituintes presentes lá na receita. Eu não vou aqui demonstrar e citar o que cada medicamento tem, porque cada fabricante ele tem uma constituição de recipientes, que são as substâncias que estão presentes dentro desse medicamento. Você precisa olhar para saber se você tem alergia ou não. Agora vamos falar sobre posologia. Como deve ser tomado esse medicamento? Como a gente vem falando aqui nesse vídeo, existem muitas funções que esse medicamento ele pode ser utilizado, como para hipertensão, para prevenção da ansiedade. Vai depender muito do objetivo que se deseja alcançar com esse medicamento. Então não tem como o certo dizer, olha, para tal doença é X miligramas. Não, isso vai depender e esse medicamento ele tem até uma faixa grande de ser utilizado em concentrações. Por exemplo, para hipertensão, esse medicamento ele pode ser utilizado em aproximadamente 80 miligramas em 2 doses por dia, ou seja, uma dose inicial para hipertensão. E o médico vai passar essa primeira dose inicial
você vai fazer uso dessa medicação e vai existir um acompanhamento para ver se essa pressão ela foi controlada. Se ela controlou, então significa que aquela quantidade ali ela está sendo suficiente para controlar a sua hipertensão. Mas imagina que isso não ocorreu, que você está precisando ainda fazer um uso maior de aumentar a concentração, a quantidade de medicamento que você vai utilizar. Então, provavelmente, uma dose, a alteração de dose vai ser necessária para que esse medicamento ele venha fazer assim o efeito necessário. E a gente tem alguns exemplos, por exemplo, dose diárias recomendada para algumas condições específicas. Por exemplo, já é citado na literatura, através da própria bula, você pode observar isso, que tem algumas condições que as próprias já é pré-estabelecido que esse medicamento aí pode ser utilizado. Por exemplo, a arritmia, mais ou menos, são indicadas para que por dia uma pessoa tome entre 240 miligramas. Para ataque cardíaco, aproximadamente 160 miligramas. E assim vai para demais doenças, como por exemplo a cardiopatia 160, para a ansiedade 160 também. E existem demais outras condições que eu não vou estar aqui repetindo, mas como eu falei, para cada condição vai ter um uso específico. Para cada condição vai ter um uso específico, concentrações máximas e concentrações mínimas. Eu vou colocar depois aqui uma tabelinha que vocês devem estar agora visualizando a dose mínima que deve ser utilizada para uma condição e uma dose máxima. Mas tenha cuidado, nunca ultrapasse a quantidade máxima de medicamento indicado por dia, porque isso pode levar a outros problemas bem graves e sérios. É isso, e uma última questão que eu venho aqui falar com vocês é sobre o propranolol, sobre algumas interações medicamentosas. O propranolol, de certa forma, ele é um medicamento até seguro, né? Ele não vai causar muitas interações, mas também tenha cuidado com algumas classes de medicamentos. Por exemplo, alguns antidepressivos. É bom você verificar com seu médico ou com o farmacêutico que você tem para ter cuidado desse medicamento você tomar junto. Sempre tente afastar um pouco, entre 2 horas, você tomar esse medicamento propranolol junto de algum medicamento antihipertensivo, antidepressivo que você esteja tomando. Algum medicamento que age lá, sistema nervoso central, tá? Então tenha muito cuidado com isso. Qualquer dúvida, procure seu farmacêutico, procure um médico e tenha mais orientações. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa seu comentário aí. E o propranolol, ele é um medicamento bastante seguro. São poucos os relatos de efeitos colaterais observados com esse medicamento. Então, provavelmente você vai ter uma boa aceitação quando fazer uso desse medicamento. E não se esqueça, medicamento é sempre com uso seguro e racional. Nunca tome medicamento pensando que meu amigo ou fulano tomou e se deu bem. Lembre-se, sempre use de modo racional, tá bom? Então o propranolol ele tem essas indicações, pode ser indicado para várias doenças, mas aqui fica também um alerta. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo, vai lá, se inscreve aí, me ajuda. Deixa seu comentário também, que isso vai ajudar aqui a gente divulgar mais essa informação. E também deixa um comentário aí, dizendo para que você usa o propranolol, para que é indicado, por que você veio aqui atrás desse vídeo. Eu consegui responder algumas informações que você estava em dúvida. Se não, deixa aqui no comentário que depois eu vou estar aqui respondendo, mandando mensagem, e eu posso até fazer um vídeo falando sobre o seu questionamento e sua dúvida.